Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de ciências, iniciando o nosso módulo 14, nosso último módulo da apostila, onde nós vamos iniciar falando sobre magnetismo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa apostila. Magnetismo. Vamos entender, então, o que é isso, né? Já percebam aqui que a gente está vendo alguns ímãs de geladeira, né? Então, vamos lá. Você já brincou com um ímã? Como esses que enfeitam a superfície da geladeira da imagem? O que você acha que faz com que o ímã se fixe na geladeira? A causa da fixação de um ímã da geladeira é o magnetismo, fenômeno que promove a atração entre o metal da superfície da geladeira e o ferro do ímã. Que tipo de material o ímã atrai? O ímã atrai materiais metálicos, como aqueles feitos de ferro, cobalto e níquel. Há materiais que o ímã não atrai? Sim, como a madeira, o plástico, o papel, né? Esses são materiais que não vão atrair, né? O ímã vai atrair materiais metálicos, tá bom? Para começar, observe as imagens e respondam. Então, aqui na imagem A, a gente tem um ímã, né, com algumas moedas. Vamos colocar aí aproximado, quando aproxima de algumas moedas, né, ele atrai as moedas. E aqui a gente tem um ímã gigante, num ferro velho, né, pegando aí também os ferros. O que há em comum entre as imagens? Em ambas as imagens, objetos que estão sendo atraídos por um ímã. 2. O que há em comum entre os objetos das imagens? Os objetos são feitos de materiais metálicos. O que você acha que faz com que os objetos sejam atraídos pelo ímã? O fenômeno que faz com que os objetos sejam atraídos pelo ímã é o magnetismo. Vamos ver o que é o magnetismo? Na aula de ciências, a professora Joana e os alunos fizeram um experimento utilizando 2 pedaços de palha de aço e um ímã. Ao aproximar esses objetos, eles obtiveram o resultado apresentado na imagem ao lado. Os fragmentos de palha de aço foram atraídos pelo ímã. Então, a palha de aço é atraída pelas extremidades do ímã, tá vendo? Ó? Você saberia explicar por que isso aconteceu? Então, gente, vocês precisam compreender, né, que esse mesmo princípio que está aqui da palha de aço ser atraída pelo ímã é igual àquele que a gente viu do ímã atraindo as moedas, daquele grande ímã atraindo os metais lá no ferro velho, tá bom? Porque a palha de aço também é um metal, né? E o ímã, ele atrai metais. Para responder a essa pergunta, precisamos compreender melhor o fenômeno chamado magnetismo. Então, vamos lá. Compreendendo o que é magnetismo. O magnetismo é um fenômeno natural que ocasiona a atração, que é o efeito de fazer algo se aproximar, ou a repulsão, que é o efeito de fazer algo se afastar, entre materiais com determinadas características. Como a atração entre o ímã e a superfície da geladeira, ou entre a palha de aço e o ímã, o filósofo e matemático Tales de Mileto foi um dos primeiros estudiosos a observar esse fenômeno. No século VI a.C., quando viajou para uma região chamada Magnésia, atual Turquia, ele percebeu que algumas rochas tinham a capacidade de atrair ferro puro e outras rochas que continham ferro em sua composição. Entretanto, na Grécia Antiga, a explicação mais aceita para esse fenômeno era que essas rochas tinham alma, ou seja, vida, e consequentemente atraíam elementos com os quais tinham afinidade. Hoje sabemos que esses fenômenos é causado pelo magnetismo. Quando se fala do magnetismo, é inevitável falar de ímãs, mas para que um objeto seja considerado um ímã, ele precisa apresentar algumas características. Vamos ver quais são? Então, aqui nós temos os ímãs, né, de geladeira aí atraídos. E nós vamos ver, então, quais são esses princípios aí, tá bom?
Atração e repulsão. Como vimos no módulo anterior, a interação elétrica entre os corpos ocorre de duas maneiras. Cargas iguais, como positivo e positivo, ou negativo com negativo, vão se repelir, vão se afastar. E cargas diferentes, se a gente colocar positivo e negativo, ou negativo e positivo, elas são diferentes, então elas vão se atrair. No magnetismo, há uma interação semelhante. Polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Para verificar como isso acontece, aproxime dois ímãs e observe o que as extremidades que se atraem e extremidades que se repelem. Isso ocorre porque os ímãs têm um polo norte, que é o magnético, e um polo sul, magnético também. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um ímã, né? E aí vocês estão vendo que esse ímã também, né? Polo norte é o que está de vermelhinho e o polo sul é o que está de azul. Quando ele tenta aproximar polo norte com polo norte, ao juntar essas duas extremidades, elas não vão se juntar, elas têm a repulsão. Tá vendo que uma se afasta para um lado e outra se afasta para o outro? Porque elas são iguais. Já quando eu pego o polo norte com o polo sul, tá vendo que a força é a atração, é um junto do outro? Porque forças iguais se repelem e forças diferentes se atraem, tá bom? Então aqui a gente tem uma representação esquemática do fenômeno de atração e de repulsão entre dois ímãs e dos seus polos. Né? Como eu já disse, o vermelho é o norte e o azul é o sul, tá? Gotinhas de saber. É possível separar os polos de um ímã? Os polos magnéticos não podem ser separados, mesmo quando um ímã é dividido em partes. Logo, mesmo se ele for partido ao meio, não é possível ficar com um polo norte em uma das mãos e um polo sul na outra. Cada pedaço terá novamente um polo positivo e um polo negativo. Então, aqui eles pegaram um ímã grande e foram dividir ao meio. Quando dividiu ao meio, imaginou que de um lado ia ficar o norte vermelhinho e do outro o sul. Mas não é isso que acontece com o ímã. Do jeito que dividiu aqui o vermelhinho, ele continuou, né? Esse novo pedaço ficou com norte e sul. E esse também, com norte e sul. Se eu redividir ele, eu vou conseguir ter um vermelho e um azul separado? Não. Eu vou redividir, o vermelhinho vai ter um vermelho e um azul, e o azul também vai ter um vermelho e um azul. Tá? Mesmo sendo dividido várias vezes, cada uma das partes vão continuar sendo um ímã, né? Portanto, vai acabar tendo aí os dois polos, tá bom? Ímãs no cotidiano. Como você já deve ter percebido, os ímãs têm diferentes aplicações em nosso dia a dia. Eles são usados, por exemplo, para fechar portas de armários e guarda-roupas e fixar pequenos enfeites em superfícies metálicas. Então, aqui a gente tem ímãs de geladeira, né? E aqui a gente vê que os alto-falantes, né, também tem ímãs no seu interior, tá bom? Acho que são essa partinha aqui. Você consegue pensar em outra aplicação dos ímãs no seu dia a dia? Quais? Compartilhe-as com o professor e os colegas. Então vamos lá, pessoal. Os ímãs que utilizamos no dia a dia podem ser naturais ou artificiais. Os ímãs naturais são aqueles encontrados na natureza e compostos de minério de ferro. Já os ímãs artificiais são aqueles fabricados a partir do atrito entre objetos de aço ou de ferro com ímãs naturais. Esse processo é chamado de imantação. Veja abaixo como que ocorre. Então, aqui a gente tem um ímã, né? Objeto de aço ou de ferro. E aqui a gente tem um atrito entre o objeto e o ímã, que origina um ímã artificial. Tá bom? É uma representação esquemática. Pessoal, então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós falamos, então, sobre o ímã, sobre essa força magnética. Não se esqueçam que o ímã precisa ter um polo norte e um polo sul,
tá? Forças iguais, elas vão se repelir, elas vão se afastar. E forças diferentes, elas vão se unir, elas vão ter atração, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a prova vai continuar. Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que eu vou ter muito prazer em ajudá-los, tudo bem? Um beijão e até mais!